Bom, pessoal, a gente vai entrando aqui agora, falamos da Juntos Somos Mais, da Ambev de bebidas. Já apresentei o Alexandre em outras oportunidades, mas faço um prazer apresentá-lo novamente para falar aqui sobre a Vurt do Brasil, né, que ela integrou diferentes pontos de contato, lutando consistentemente contra o medo e a resistência à mudança da rede de varejos. Através de números, a Buntport demonstra que, conforme os clientes experimentam diferentes pontos de contato, se tornam mais fiéis e compram mais. Sobre o moto, juntos somos mais fortes, veja como a líder mundial de vendas direta tem se transformado em uma empresa multicanal, mitigando o conflito entre os canais no B2B. Então eu convido ele, que é engenheiro mecânico com MBA em finanças pela Insper, ingressou há 10 anos na Vurt do Brasil, que teve um aumento na participação de vendas de 0,8% para 12% nos últimos 12 anos. O grupo Vurt é líder mundial no mercado de MRO, com mais de 400 empresas em 80 países, com faturamento anual de 20 bilhões de euros. Alexandre Buntport, Head Multicanal Latam da Vurt do Brasil. Alexandre, prazer. Bem, palmas. Prazer. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Vamos... aqui o objetivo não é tanto falar um case, mas dar detalhes de como que a gente faz a mudança. Porque eu acho que a gente vê o que era antes, o que aconteceu, mas eu quero entrar um pouquinho no como fazer essa mudança, né? Falando um pouquinho, ele já foi apresentado, mas estou na Vurt há 12 anos, e quando eu cheguei na Vurt como gerente na Vurt do Brasil, como gerente de televendas e de e-commerce, praticamente não tinha um e-commerce, a gente não vendia, era só um B2C, que não vendia praticamente nada, e o televendas representava quase 4% com 25 pessoas. Hoje a Vurt do Brasil tem 200 pessoas no televendas, representa 15% das vendas, e o e-commerce outros 15% das vendas. Então esses são, há 2 anos eu acabei, pelo êxito do Brasil, para expandir isso para toda a América Latina, nos 10 países onde o Grupo Vurt está presente aqui na América Latina. O Grupo Vurt é um grupo são 400 empresas, presentes em mais de 80 países, de um único dono, uma empresa de capital fechado, que começou no pós-guerra na Alemanha, não vendia nada, uma loja que eu conheci hoje, é um museu lá, um sobrado de material de fixação, e não vendia. O professor, hoje a gente chama ele de professor Vurt, vai completar no ano que vem 90 anos, e ele pegou, botou na maleta e foi vender porta a porta, né? E hoje são 85 mil funcionários, e desses 44 mil vendedores, todos contratados. Então aqui no Brasil a gente tem 1.400 vendedores, 1.200 externos, 200 no televendas, todos CLT, com carro da empresa, visitando os clientes. Então a grande mudança é a mudança da venda direta para a multicanalidade, né? E a gente fala em omnichannel agora. Então quando a gente fala da América Latina, são 10 países, e nesses 10 países, o multichannel, essa área que eu represento, já representa pelo televendas 13% das vendas, 10% pelo e-business, e apenas 2% são lojas. Apenas no Uruguai e no Chile que a gente expandiu mais através de lojas próprias. Só para terem uma ideia, a loja faz parte, é uma parte importante da estratégia Omnichannel. Na Alemanha, são mais de 600 lojas próprias, na Europa, 2.200 lojas próprias, mas o portfólio, se aqui no Brasil a gente está falando de aproximadamente 7 mil itens, na Alemanha são 130 mil. Então, você entra em grandes home centers exclusivos com a marca Vurt. Então, é bem diferente, e o nosso trabalho aqui na América Latina é de adaptar e trazer e fazer o desenvolvimento do mercado até chegar onde a gente consiga. Não dá para simplesmente copiar e colar, né, o Ctrl+C, Ctrl+V da Europa para cá, as situações são muito distintas. Esse é o resultado que a gente comentou, né? Então, aqui foi quando a gente lançou a plataforma com a CWS, a nossa plataforma, é uma plataforma de marketplace, onde até então a gente já tinha a plataforma e vinha andando de lado, não conseguia convencer a rede de vendas
a promover isso, né? Assim como eu ouvi há pouco, existe o medo da mudança, existe o medo da substituição. O vendedor tem medo de que, se o cliente começar a comprar pela plataforma, não vai precisar mais de mim. O cliente também tem medo de, se eu comprar pela plataforma, o vendedor não vai vir me visitar. Se eu comprar digitalmente, eu vou ter que resolver, depois dá um problema, eu tenho que resolver no chat, ninguém vai me atender. Então, são problemas que a gente vai falar um pouquinho deles aqui para frente, tá bom? Seguindo, a gente chama de balcão digital. Por que o balcão digital? Porque é uma extensão do vendedor. Então, o vendedor, ele pode atender o cliente através do balcão digital. Existe, dentro da plataforma, um módulo vendedor, que permite que o vendedor faça essa venda assistida, desde o cadastramento do cliente, até o pedido completo, ou parte dele. E a gente vê evoluindo nesse processo de transformação digital, que acontece em fases, né? Então, o importante, antes de eu entrar no detalhe de como a gente operacionalizou isso, é tentar entender um pouco da situação atual e o que mudou e para onde vai o nosso modelo de negócio. A venda direta, ela é o modelo, sem dúvida, o mais caro que existe para você servir o cliente. E você precisa ter uma produtividade altíssima para conseguir custear isso. O vendedor com carro, com tablet, solução de automação, produtos à mostra para fazer demonstração, etc. Agora, o vendedor em si, ele agrega valor demais ao negócio. O relacionamento que ele desenvolve com cada cliente é único. E tem muitas partes desse relacionamento que ainda não são digitalizáveis. E eu acho que é nisso que o ser humano tem que focar. Eu gosto sempre de fazer um comparativo. Eu lembro da época, nos anos 90, das filas que a gente enfrentava quando ia ao banco. E hoje ninguém mais vai ao banco pegar fila, acho que nem quer ir na agência, nem tem mais agências, o banco fecha as agências. Não é que a digitalização ocupou o lugar do ser humano. Na verdade, o ser humano estava fazendo trabalho de máquina durante muito tempo. E isso acontece em várias operações. E agora a gente está num processo onde eu tenho que olhar aonde eu agrego valor. Dentro dos nossos vendedores, a gente tem muitos vendedores que vêm de outros segmentos. O segmento de bebidas, de alimentos, segmentos cigarro, indústria, tem muita reposição. Mas a gente trabalha com uma gama de 6 mil SKUs, que vão desde ferramentas, abraçadeiras, brocas, discos, produtos químicos dos mais variados e produtos muito técnicos, que necessitam de uma demonstração para mostrar. A Vult sempre se posicionou como uma empresa premium em termos de qualidade, não é diferenciação por preço, mas você precisa mostrar. Se você vê a foto de um disco de corte na web, é um disco, é redondo, né? É tudo igual. Agora, se você vê o disco funcionando, o vendedor leva lá e mostra para provar, é ali que o vendedor agrega valor na operação. Para repor o estoque dos itens que o cliente já compra, talvez ele não agregue tanto. E é aí que a gente vai atuar. Se a gente falar um pouquinho do mercado, hoje a China invadiu o globo, a Ásia, tudo é produzido na Ásia. Não existe mais o produto como diferencial. O produto está cada vez mais comoditizado. Então, você precisa mostrar o seu diferencial no serviço, na confiabilidade, na agilidade. Tudo isso é que vai fazer a diferença. O produto, você pode lançar o melhor produto, daqui a 6 meses, no máximo, você vai ter a concorrência lançando produtos equivalentes. O e-commerce, logo depois no Covid, foi um boom. Eu sempre dou exemplo, eu moro em frente a um supermercado excelente, que eu atravesso a rua no mercado. Então, para mim, nunca foi um problema fazer mercado. De ter que pegar o carro, ir de carro até o mercado, abastecer o carrinho, depois do carrinho põe no porta-mala, chega em casa, põe no carrinho, sobe. É um trampo ir no mercado. Para mim, eu atravesso a rua, vou no mercado e volto. Mas no Covid eu tinha que comprar digitalmente. E hoje eu continuo comprando via web, mas eu compro aquilo lá que eu já sei a marca, tudo. Quando eu quero escolher um produto, eu vou ao mercado. Então, nem tudo tem
tem clientes mais digitalizados, clientes mais analógicos, mas pouco a pouco as pessoas vão se acostumando e isso faz parte da cultura. A gente tem, por exemplo, a gente tem hoje, dentro da Vurt, 8 divisões que são segmentos de negócio, totalmente alto, cargo, metal, manutenção, mas quando eu vou dentro de cada um deles, eu vou na metal, eu tenho fabricante de esquadria, eu tenho estruturas metálicas, tenho serralherias de aço inox, então são vários segmentos totalmente distintos. E o vendedor tem que ser um multi-especialista. Só que hoje em dia tem AI, né? Hoje em dia você pode processar muito mais dados que você é capaz de processar com a nossa mente humana. Então, tudo isso a gente tem que colocar nesse bolo e sair daí com ideias, inovação e criatividade e ser rápido para implementar, porque as coisas estão mudando a uma velocidade avassaladora e a gente precisa estar pronto e preparado para essas mudanças e não ser pego de surpresa, e a gente quer sempre liderar nesse momento. Então, como é que a gente vai se adaptar? Como nós devemos nos adaptar, né? Seria meio óbvio que a Olivetti deveria ser a líder de computadores, né? Esse é um exemplo antigo, mas desafios. Primeira coisa é o top-down. Acabou de ser dito na palestra anterior, se qualquer projeto de transformação cultural tem que vir da liderança. A liderança tem que comprar a ideia e ela tem que impulsionar essa mudança. Segundo é a liderança de vendas. A maioria dos nossos líderes de vendas vieram, a gente tem muitos profissionais na empresa que estão há 20, 30 anos, 15 anos na empresa, que vieram de vendedor, viraram gerentes de área, gerentes regionais, são líderes de equipes que faturam milhões de reais por mês, e a gente precisa mudar esse mindset, porque não é de onde ele veio, não quer dizer para onde ele vai, né? O sucesso do passado, como nós chegamos até aqui, não garante onde a gente vai chegar. Como colocar o balcão digital no speech diário? A gente tem um processo de vendas que já existe há anos, tem lá os 10 mandamentos, né, que o vendedor tem que seguir. Como é que a gente encaixa agora que ele tem que falar de um balcão digital, que ele não fazia parte? Se o vendedor não dominar o produto, se ele não conhecer bem as características técnicas de um produto, ele não fala do produto para o cliente. Da mesma forma, se ele não dominar a plataforma, ele não vai falar disso para o cliente, porque ele vai passar vergonha, ele vai passar dificuldades ali na hora da venda. Então, identificar, analisar, ser rápido para mudar o foco, vencer as resistências, isso a gente tem que estar sempre fazendo, e o que a gente busca é encontrar, eu falei de 1.200 vendedores, talvez a gente tenha nos 1.200 vendedores, você encontra, vai pescando 1, 2, 3, 10, 20, 100 casos. E a gente faz aí sim casos de sucesso e a gente joga para eles. E a gente faz vídeos, como eu vou mostrar aqui, vídeo de vendedor para vendedor, né? Depoimento de cliente falando para o vendedor como o vendedor ajudou ele a entender a importância da plataforma, porque chega uma hora que, por mais que toda a liderança esteja alinhada e saiba, você, quando fala para o vendedor, ele acha que você tem alguma segunda intenção, que no futuro você vai querer tirar ele de alguma forma. E, na verdade, o que a gente só quer é aumentar a produtividade dele, para justamente ter mais clientes, mais vendedores, porque esse é o nosso modelo de negócio. Então, não vou ler a apresentação, mas o que está por trás disso, e a grande vantagem do digital é que a gente tem dados. E aí você pode analisar e tomar decisões baseadas em dados. E já nesse último ano, aqui eu tenho dados de 197 mil clientes, tá? Então, para vocês entenderem, são 197 mil clientes que compraram da Vurt do Brasil de setembro de 2023 até agosto de 2024. Então, super recentes esses dados, ok? Aqui é a sigla que a gente usa para Customer Contact Point, ok? Então, os pontos de contato. Os clientes que compraram em um ponto de contato, desses 197, 56% comprou só em um ponto de contato. Que pode ter sido o vendedor, pode ter sido a loja, pode ter sido o balcão digital ou televendas, ok?
36% compraram em 2 e 8% aproximadamente, apenas 8% compraram nos 3 pontos de contato durante esse ano. O que é a exaustão do potencial? Vamos imaginar que um cliente X tem o potencial de gastar R$10 mil em produtos dentro da nossa gama. Os que compraram em um ponto de contato gastaram R$770. E os que compraram em 3 gastaram R$2.680. Isso é o case, né? Quando a gente fala da flutuação, o que é a flutuação de clientes? A gente chama de flutuação de clientes os clientes que ficaram 1 ano sem comprar nenhum produto. Então, nesse mesmo período, 30% dos clientes que só tinham comprado em um ponto de contato foram embora para a concorrência. 15% dos que compraram em 2 pontos de contato e apenas 7,5% dos que compraram em 3. Então, você reduz, por isso eu falo, clientes multicanais compram mais e são mais fiéis. E isso que eu estou passando para vocês são os argumentos que a gente usa internamente para mostrar para a rede de venda, não para convencer, porque contra fatos não há argumentos, né? Então você só precisa mostrar isso, que são dados reais nossos, né? Quando a gente abre isso, e eu gosto de abrir para mostrar, porque a gente tem algumas estratégias importantes aqui, você vê que aqui o vendedor sozinho, obviamente que o vendedor ele tem uma capacidade de vender aqui, naquele exemplo, R$890 contra 560 por telefone, ou o cliente sozinho comprando apenas 370 no e-business. Porém, quando você pega o vendedor que cadastrou o cliente lá na plataforma digital, e agora ele comprou hora pelo vendedor e hora no balcão digital, ele foi de 890 para 1.840. Ele dobra a venda naquele cliente pelo simples fato de conectar o cliente a uma plataforma adicional. Por quê? Porque a gente tem essa cultura na Vurt de fazer acompanhamento com o vendedor externo. Em média, o vendedor faz em torno de 10 visitas por dia. Deveria fazer 12, mas faz 10. Aí, nas 10, fatalmente tem pelo menos 3 do dia que dão no-show. O cliente não pode atender, não está no horário, o cliente saiu, não consegue, são 3 visitas a menos, é 30% de desperdício dessas visitas. Mas você pagou combustível, você rodou, você gastou seu tempo, foi até lá e não conseguiu vender. Mas esse cliente, se ele está conectado, ele também está recebendo, está vendo a gente no Instagram, no Facebook, está recebendo e-mail marketing, está sendo impactado pelo televendas, ele está conectado com a Vurt. E a hora que ele tem tempo, ele vai lá e navega e compra mais produtos. Então, ele está mais conectado, ele tem mais oportunidades de comprar. E aqui, então está detalhando aqui nesse slide, né, como que são essas combinações. Aqui é uma estratégia muito forte que a gente tem também, do televendas em conjunto com o vendedor, que a gente chama de tandem, que o tandem ele trabalha a venda cooperada, um vendedor interno com até 8 vendedores externos. No intervalo entre as visitas, você visita o cliente uma vez por mês, ou a cada 15 dias, ou uma vez por semana, no intervalo entre as visitas, você tem a ligação, você tem esse contato direto. O importante é a gente estar presente na mente do cliente o tempo inteiro. E a Vurt, ela não faz, a gente tem muitos concorrentes diretos, que a Vurt é uma marca, a gente só vende produto com a marca Vurt, mas nós temos indústrias dentro do grupo, mas a Vurt do Brasil, ela é um distribuidor de produtos com a marca Vurt. O mercado identifica a Vurt como sendo um fabricante, mas na verdade nós distribuímos produtos que são fabricados por empresas do grupo, ou até por terceiros que fabricam com a nossa marca. Então, a gente tem muitos concorrentes, quando eu falo de adesivos, selantes, ou se eu vou falar de tinta, ou tinta spray, ou se eu vou falar de desengripante, você vai ver, as outras marcas têm um marketing tradicional, estão no jogo de futebol, expondo, o cliente é impactado pelas outras marcas no rádio, na TV, nas mídias tradicionais, sempre, na mídia online também, muito fortemente. E o nosso sempre foi, a nossa estratégia sempre foi através do vendedor, pela venda direta, porque é o que constrói esse relacionamento, esse vínculo até afetivo entre cliente e vendedor, depois de tantos anos.
E só que para você conseguir combater a concorrência e tudo isso, você tem que estar presente na mente do cliente todos os dias. E a gente consegue isso através do multicanal. Dentro do processo de transformação digital, a gente divide isso em fases. E a primeira fase é justamente a digitalização da força de vendas. A gente, quando lançou a plataforma, em abril de 2022, abril de 2021, a gente primeiro deu a permissão de cadastrar clientes apenas para os gerentes de área. Então, tenho 1.200 vendedores, aproximadamente 100 gerentes de área. Só eles podiam fazer. Por quê? Porque eles precisavam aprender para poder ensinar os vendedores. Depois de uns 4, 5 meses, quando a coisa já começava a fluir, as vendas crescendo, a gente abriu para que os vendedores, os GAs, escolhessem 2, cada um tem em média 12 vendedores em sua equipe. Cada um abriu para 2 vendedores poderem também ter esse acesso. Fizemos o treinamento de toda a rede de venda, certificação digital. Usamos muito, a equipe da CWS ajuda muito a parte de growth com eles também, fazem um suporte muito bom de treinamento, de capacitação e de envio a gente envia semanalmente reportes por WhatsApp para toda essa rede de vendas. Como é que está o processo de digitalização? Hoje, quando o vendedor entra na plataforma, ele enxerga como que está, ele tem um Power BI, uma tela, onde ele vê como é que estão todo o portfólio dele digitalizado, e ele vai avançando com isso para que ele consiga melhorar, ter informação e acelerar o processo. Mas o primeiro passo é a rede de vendas tem que aprender, senão elas não vão ensinar. E o segundo passo é justamente a venda assistida, onde os vendedores demonstram as funcionalidades da plataforma para os clientes, fazem parte do pedido. A gente usa muito a estratégia de cupom, por exemplo, a gente restringe, não deixa que o vendedor, por exemplo, insira o cupom na plataforma, eu não dou permissionamento para ele. Então ele vai até uma determinada etapa. Para colocar o cupom, obrigatoriamente tem que ser o cliente se logar, entrar na plataforma e acessar o cupom. E a gente coloca benefícios interessantes dentro dessa estratégia para que fique mais fácil. Na verdade, o objetivo é o quê? É encontrar uma desculpa, dar uma desculpa para o vendedor, para ele falar, olha, é por isso que eu tenho que te cadastrar. Porque às vezes tem ofertas aqui na plataforma que eu não tenho. Como você é um cliente importante para mim, eu vou te incluir aqui na plataforma e você fica antenado. Sempre que você coloca os itens no carrinho, só não fecha antes de me avisar. Porque eu olho, você me manda um WhatsApp, eu entro na plataforma, vejo se todos os códigos estão ok, se está tudo certo, você pode seguir. Se tiver qualquer código errado, eu te aviso. E se eu tiver alguma oferta melhor do que está no site, eu te falo. Então, a ideia de trabalhar junto com o cliente e o vendedor nos acompanhamentos, deixando tanto com esse discurso o vendedor quanto o cliente mais tranquilos, isso ajudou demais a gente alavancar para avançar para a fase 3, que é a própria digitalização do cliente, né? Então, os clientes começam a usar no dia a dia essa plataforma. Então, quando a gente mede o percentual da venda que eu tenho online, na verdade eu estou medindo o quanto a gente avançou na fase 1, na digitalização da venda. Quando eu olho quanto dessa venda é feito de venda assistida, é o que eu tenho na fase 2, e quando eu olho na fase 3, eu vejo o quanto que eu tenho de cliente comprando sozinho na plataforma. Obviamente, a indústria, a empresa, ela quer o cliente comprando sozinho, ela quer o autoatendimento. Só que é um processo, a mudança cultural, a mudança não acontece da noite para o dia. E aqui um exemplo que eu mostrei na última conferência com os gerentes regionais se eu pego aqui desse lado e ordeno pelo share da venda online, é a fase 1, certo? Então eu tenho lá 15 regionais, regional com 23%, quase 22,6%, e regional com 11% das vendas acontecendo online. Não acontece fluido, não é todo mundo junto, agora vamos para a fase 2. Não vai, infelizmente não é assim. Tem muitas pessoas aí, as pessoas vão de forma diferente. E a mudança é cultural, nós temos que trabalhar isso forte no dia a dia. Agora, quando eu olho a venda com participação do cliente, eu tenho o regional que tem 22%, mas 25% dessa venda é o cliente que está dentro da plataforma já. Enquanto você tem
11% da venda e só 2,6% dessa venda nesse regional. O que me indica isso? Liderança. Quando a gente fala processo top-down, vendas é muito liderança. E não muda quando a gente está nesse processo de transformação digital. A transformação cultural é um processo de transformação de liderança. A pessoa, se ela não acreditar que isso vai mudar, fazer a diferença, ela não vai para frente. E aí, aqui eu já tenho na fase 3, né, que é 100% cliente, fala assim, aqui tem 11% das vendas, dos 16 você tem mais venda sendo feita, o cliente comprando sozinho, do que a venda assistida. Quer dizer, que os clientes que compram gostam e continuam. Né? Aí eu subi todos de uma vez, mas varia muito. Então, às vezes, não é uma questão de ranking, você não precisa sair melhor na foto com um regional melhor que o outro, não é isso. Mas você saber pegar as melhores práticas e multiplicar para o restante da força de vendas, para mostrar para todos que existe um caminho e que você pode seguir e acelerar esse processo. Então, eu vou passar 2 só depoimentos rápidos aqui. Um de um vendedor nosso que tem muitos anos de empresa. Eu venho de uma geração que antigamente a gente tirava pedido através de papel, mandava fax, telefone, depois veio o Palm, depois veio o tablet, agora o balcão digital, né? No início fui meio receoso com alguns mitos de que o balcão digital ele entraria no lugar dos vendedores, essas coisas. E hoje eu vejo que não é bem assim. Hoje é uma ferramenta essencial e muito útil para nós vendedores. Hoje aumentou muito o meu número de pedidos. A facilidade que ela me trouxe foi de que quando eu chego no cliente, geralmente alguns clientes já têm algum item já no carrinho e com isso eu complemento outros itens, né? E aí é difícil sair sem pedido do cliente. Isso facilitou muito a minha vida. Eu tenho uns 10 clientes que eles compram sem mim. Final de semana, durante a semana. Quando eu menos espero, está caindo o pedido deles. A maioria ainda compra com a minha ajuda, mas é mais por comodidade. Mas aos poucos, eles já estão aderindo. Que nem antigamente eu tirava o pedido e colocar os itens no carrinho. Hoje não. Hoje eles já deixam alguns itens já no carrinho. Eu só termino e finalizo o pedido. Eu mostro para eles qual o tamanho da importância do balcão digital, os benefícios, as ofertas, promoções, valor de pedido. Então eu mostro para eles os benefícios que o balcão pode trazer para ele. Ele já comprando o que ele já compra regularmente, eu consigo mostrar mais produtos para eles, entendeu? Consigo mostrar mais itens, ofertar mais, mostrar promoções. Então, um cliente que comprava uma vez por mês, acabava comprando 2, 3. Eu tenho um cliente meu que eu tinha dificuldade em vender para ele. Tinha dificuldade, não tinha tempo, estava sempre ocupado, não conseguia me atender. Tinha que ficar mandando o jornal de ofertas pelo WhatsApp, me atendia quando dava, entendeu? Depois que eu apresentei a plataforma para ele, o balcão digital, hoje eu mando as ofertas, ele mesmo entra, ele mesmo procura, ele mesmo faz o pedido dele. E o único trabalho que eu tenho é ir lá, fazer o relacionamento, demonstrar produtos, oferecer mais itens, e ele vai sozinho. Eu acho que esse é um dos clientes que é um case de sucesso do balcão digital. O que ajuda muito é na economia de tempo, porque a gente chega no cliente, se o cliente já tem já sabe mais ou menos o que quer, já está no carrinho, alguma coisa, ou se já comprou, eu não perco tempo com o que ele já quer. Com o passar do tempo, a hora que já estiver rodando sozinho, os clientes entenderem que isso aí é o futuro, eu acredito que praticamente nós vamos ser mais um consultor do que um vendedor. Eu gostaria de dizer que quem não usa está perdendo. É uma ferramenta muito boa,
O balcão digital acrescenta muito pro vendedor, é a evolução, é o futuro. Quem não tiver alinhado com isso vai ficar para trás. Eu sempre fui me adaptando com o tempo, e o conselho que eu dou é: utilize. Primeiro passo, aprendam a usar a ferramenta. A hora que você começar a dominar o balcão digital, fica muito mais fácil para você explicar para o cliente, para você fazer ele entender. E depois disso, você gera um relacionamento com o cliente. Por quê? Porque você vai mostrar para ele as vantagens do balcão digital. Então, meu conselho é: utilize, façam um bom proveito do balcão digital. Hoje eu não perco mais venda por causa do balcão digital. Então esse é um de dezenas de vídeos que a gente passa tanto de vendedor para vendedor, quanto de cliente para vendedor, né? Então, de cliente, é importante o cliente, o depoimento que o cliente dá, falando a importância do vendedor para o cliente, o vendedor se sentir mais seguro. Então, é esse processo de conscientização da rede de vendas. Pelo digital, acho que os últimos 2 anos, que é esse tempo que a Aline vem nos atendendo, né? Foi ela que implantou, né? Trouxe o conhecimento da plataforma aqui para nossa loja. A implantação da plataforma, eu acredito que tenha sido muito tranquila, assim, pra gente, pelo menos pra mim, né? Eu que acabo utilizando. Sinceramente, eu acho muito tranquilo, é muito fácil de fazer pesquisa e tudo mais. Sempre nas visitas, a gente acaba muitas vezes fazendo pedido juntas, ela ajuda ali e tudo. Mas pela plataforma ficou muito fácil de procurar, assim, os itens, né? E aparecem sugestões também. Eu acredito que isso até, assim, para conhecer produtos novos, né? Fica muito mais fácil. Digita ali, sei lá, graxa, aparece vários tipos de graxa. Então, isso é interessante, porque a gente acaba pesquisando e vai ampliando o mix de produtos, né? Eu acho que a questão mais marcante, assim, é a questão de valor, que a gente começou a agregar muito mais, né? Sei lá, do pedido mínimo ali, para hoje dobrou, triplicou, né? O valor de pedido. O mix de produtos também, como eu havia comentado, né? A gente vai conhecendo e quando ela vem, ela acaba me apresentando algumas coisas, mostrando as oportunidades, ofertas, né? Quando não estou com ela, então eu faço os pedidos por ali. Então, aumentou muito o mix de produtos e o valor, né, de pedido, assim. Então, agora, né, utilizando a plataforma, eu acabo comprando muito mais do que antes. Com relação às funcionalidades da plataforma, eu acredito que os favoritos e o compro novamente, eu acho que são as que eu mais utilizo. Auxilia muito, já fica muito mais prático, a gente não... Tem itens que são sucesso de vendas na loja, tu vai, né, os clientes, tu acaba comprando várias vezes aquela mesma coisa, então já tá ali trocadinho e fica bem mais fácil. O maior benefício que eu enxergo é a otimização do tempo. Tá no balcão, tá atendendo um cliente, né? Fico muito ali junto com o restante do pessoal, né, os balconistas. Faltou já um item, eu vou lá, já insiro na plataforma e fica ali gravado, né? Nada de depois. Então, isso otimiza muito. Chega na hora de enviar o pedido ali, já tem várias coisas no carrinho, adiciona mais algumas, fecha e já era. Então, questão de tempo, antigamente a gente costumava anotar código e essas coisas todas, né? Caderninho pra lá, caderninho pra cá. Então, com a plataforma, eu acredito que resolveu essa questão, assim. A gente está falando aqui muito da plataforma, mas eu acredito também no trabalho dela, né? E tudo que ela tem feito, da persistência. Lembro que ela teve aqui umas 3, 4 vezes e a gente não precisava de nada, enfim, não estava fazendo o pedido ainda. E ela sempre vinha, me dá uma oportunidade, tudo mais, vai dar tudo certo e tal. Convém essa questão, a visão dela, né, de trazer a plataforma pra gente, né, levar isso ao nosso conhecimento. Então, eu acho que é um trabalho em grupo, assim, né? Deu certo também por causa dela, por causa da persistência e... Enfim, ela é uma baita profissional maravilhosa. Bom,
A cultura não vai mudar da noite para o dia, mas a gente consegue, com uma forte liderança, acelerar esse processo. E é essa a mensagem, né? Mais do que os vídeos, depoimentos, não era tanto o conteúdo, mas que vocês entendessem a importância da gente ter esses depoimentos, como a gente coloca o vendedor no centro de tudo, né? Como o papel dele é importante no nosso negócio, ele é o nosso principal diferencial, né? E uma vez que a gente define essa estratégia, tem que ter obsessão. Tem que ter obsessão para implementar, mudar sempre. E a gente tem muitas coisas novas que estão por vir. A gente aqui não falou do app, não falou de um monte de coisas. Não estou falando aqui para falar da tecnologia em si, mas eu acho que é esse processo de implementação, de mudança e de como a gente pode acelerar o processo de transformação digital no B2B, né? Como eu disse, nem todos vão no mesmo ritmo, né? Mas tem que ir na mesma direção. O que a gente não pode é ter cada um indo para um lado, senão a empresa não vai para lugar nenhum. E por isso que a gente sempre, no multicanal, a gente sempre usou esse moto, e eu quis trazer como tema da palestra o Juntos Somos Mais Fortes. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, pela palestra. Prazer em revê-lo. Aqui uma lembrança do E-Commerce Brasil para você. Quero saber se a gente tem alguma pergunta aqui. Aqui na frente, 2, só 3. Aqui, ó. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns, Alexandre, pelo Obrigado. trabalho aí que se desenvolveu na Vurt. Eu sou o Felipe, inclusive a minha empresa é amiga do professor Vurt. Ah, que legal. Eu trabalho na KNAP, Ah, sim. que você conhece. Conheço. E acho que você comentou muito da cultura, né? A mudança de cultura, você colocou mudar a cultura para fora da empresa, da equipe de vendas, mas eu queria perguntar um pouco o desafio da cultura interna, né? Até considerando que as nossas empresas têm uma origem europeia, a cultura é diferente. Como que foi mudar uma cultura? E a gente está aqui no Brasil, né? Então, comparando ali as culturas os países são diferentes, mudar a cultura também deles, né, de fora, para que eles compreendam o que a gente faz aqui na América Latina, porque posso falar que a América Latina é um pouco diferente ali, É muito diferente. muito diferente da Europa, e que trazer essa compreensão interna numa empresa multinacional com origem europeia. Queria entender um pouco como foi esse desafio de trabalhar a cultura com a matriz. Eu acho que a própria necessidade de alavancar resultados e a internacionalização do grupo, ela foi um processo meio natural. Eu lembro quando eu ingressei na Vurt, eu lembro que a discussão era se deveria botar tablet para os vendedores ou não. O professor Vurt, ele achava que ia perder o contato visual com o cliente e isso ia prejudicar a venda. Imagina, estamos falando de 12 anos, todo mundo já usava tablet, né? Então era uma coisa assim, que hoje o professor Vult, ele dá insights de coisas que tem que ter no app, assim. Ele é um visionário, é uma pessoa fora da curva. Mas o que eu vejo das diferenças, por exemplo, a gente tem que explicar para os gringos a parte da tributação aqui no Brasil, né? Que você tem que ter uma plataforma onde o cliente, nosso B2B, como a gente vende uma série de itens diferentes, o cara tem que escolher lá se a finalidade é uso e consumo, revenda, industrialização, para calcular os impostos para ele poder ir para o checkout. Isso não é natural num processo de compra online. A gente, como consumidor, no B2C, não está acostumado com isso. Então, é natural que o cliente ia ter uma dificuldade. E aí o vendedor ajuda, né? Aí o vendedor ele consegue poder acelerar esse processo, agrega valor nessa transformação. Eu acho que a principal necessidade dos resultados que é o principal incentivador da mudança. Hoje, a gente está passando por um momento muito difícil na Europa, né? Os olhos estão muito mais voltados para a América Latina e para outras regiões, né, com países emergentes, como a Ásia também, que vem crescendo num ritmo absurdo. E o grupo ele começou a vencer
alguns dogmas, né? Com a primeira plataforma que eu tive que implementar tinha que ser tudo on-premise, não podia ir para o cloud, não podia... Então eram muitos desafios. Daí chega uma hora que não tem, ou você vai ou você está fora, porque não existe alternativa que seja on-premise mais, né? Mas uma preocupação com a segurança, além da conta, o grupo vem fazendo um esforço muito grande de uniformidade de todos os sistemas, então migrando as empresas todas para o SAP, para a versão do SAP, Vurt. Os sistemas todos de Omnichannel, existem sistemas próprios do grupo, mas como empresa, uma das maiores empresas fora da Europa, a Vurt do Brasil, ela tem um fôlego ainda que tem pelo menos mais uns 5 anos até que vai migrar os nossos sistemas aqui. E o nosso papel é acelerar esse processo e ter ganho de escala quanto antes para que eles pensem bem antes de uniformidade, né? Porque acho que pensar estratégia global, mas agir local sempre foi um moto importante e uma forma para as grandes multinacionais atuarem nos mercados diferentes, né? Muito legal. E essa mudança, muitas das mudanças, principalmente no digital, elas surgem muito aqui na América Latina, né? Ele está falando aqui, mas parte muito aqui do Brasil, até brinco que a nossa cultura é a parte criativa boa da gente fazer isso, né? Às vezes eu até falo também é mais fácil segurar um louco do que empurrar um morto, né? Exato. E aqui a gente quer realmente colocar para frente, colocar para funcionar. A gente tem muito essa questão dessa cultura, que às vezes os Estados Unidos e a Europa não tem tanto. Então, muitas iniciativas digitais surgem aqui, né? Tinha mais uma pergunta aqui na frente tem 1 e 2. O próprio uso de WhatsApp, né? Por exemplo, o brasileiro usa demais, mais do que outros países, né? E o tempo que a gente fica nas redes sociais. Então, isso... 9 horas e 18 minutos, a média. Então, o pessoal não está tomando banho, eu acho, dorme, né? Mais do que dormir, acordar, trabalhar e ficar na rede social. Bom, parabéns pela palestra. Obrigado. Eu fico bastante feliz de ouvir isso, porque eu sou fornecedor da Vurt. Eu tenho percebido um aumento nas vendas, isso é muito positivo e eu acredito que vai aumentar ainda mais. A minha pergunta é a seguinte: eu vi todo um trabalho que foi feito dos vendedores, com os lojistas e tudo mais. O que acontece quando um lojista que não está sendo atendido por um vendedor entra no canal? Isso depois é encaminhado para um vendedor atender, ou isso fica só interno? Existe algum trabalho diferente em cima disso? Ótima pergunta, né? Que é uma dúvida, inclusive, dos próprios vendedores. Sempre que tem um cliente novo, e é comum, todos os meses a gente tem muitos clientes que ingressam com clientes novos pela plataforma, sem que tenha um vendedor. Ele ingressa, no final do mês, tem uma área que a gente chama de gestão de clientes. Esse departamento faz uma análise e ou vai remanejar para uma área de televendas que tem carteira própria, que são de clientes menores, ou se existe, é um cliente da divisão manutenção, em tal região, tem um vendedor que faz aquela região, vai para a carteira dele. Tá? A última pergunta aqui para fechar. Vai ser rápido aqui, mais uma curiosidade. Prazer e obrigado, Alexandre, pela explicação aí. Um dos seus primeiros slides traz a curva de crescimento, né, do B2B. E eu reparei que justamente os meses de novembro, apesar da curva ser enorme de crescimento, mas os meses de novembro são uma pequena baixa na linha em todos os anos ali, que é curioso, porque geralmente é um mês forte, pelo menos no B2C. Né? Queria entender se tem alguma particularidade, alguma campanha, alguma coisa que acontece nesse mercado. Na verdade, o gráfico ali, como tem muitos meses, eu acho que ele tocou. O mês que cai mesmo é dezembro. É porque dezembro férias coletivas e a gente até fecha para faturamento, para inventário. Então, em dezembro mesmo que é a queda. Novembro normalmente é um mês bom, nem sempre é o melhor mês. E para a gente a diferença conta muito a questão dos dias úteis, né? Então, por exemplo, a gente teve um recorde agora em agosto, que foi um mês com 23 dias úteis. Né? Esse mês é mês de recorde de novo, que também tem 23 dias úteis, estamos correndo para ele. Obrigado, Alexandre, prazer. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado. Palmas. Tchau, tchau.